Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje estou com bastante garra, bastante energia, pronto para qualquer luta. Brincadeira. Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos falar sobre uma alquimia pessoal, uma forma de você, digamos assim, lidar com sua vida de outra forma, ou lidar com o seu dia de outra forma. Nós fizemos um vídeo em que nós falamos sobre os fornos da alquimia e hoje eu quero falar com vocês um assunto de como empregar essa energia, né? Essa energia da alquimia interior, da sua força interior. Uma vez eu fiz um vídeo, na verdade muito pouca gente assistiu e entendeu, então eu quis agora retomar esse tema, que é este emprego de energia, né, para que você consiga usar isso na prática, no dia a dia. E é claro, conto com os comentários de vocês para estar falando se funciona ou não funciona. Volte aqui de tempo em tempo, dê mais uma assistida no vídeo e veja se isso compete. Mas eu vou correr com a matéria porque eu não quero tomar o seu tempo precioso. Eu sei quantas coisas você tem para fazer de importante, mas utilizando essa técnica você vai conseguir utilizar melhor o seu tempo. Nós temos aqui, como eu falo para vocês, né? Eu não sou um desenhista, né? Mas vamos dizer aqui, a gente entende. Isso aqui é um relógio, tá? Para vocês terem uma noção, para nós vamos controlar os nossos horários, né? Então eu coloquei aqui uma dualidade. Nós temos AM, manhã, PM, PM tarde, e nós temos meio-dia, 12 horas e meia-noite, 12 horas. Também temos 6 horas da tarde e 18 horas. É necessário um pouco de autoconhecimento, uma auto-observação sobre si mesmo ou sobre si mesma para utilizar a energia. Algumas pessoas, isso ajuda a gente a descobrir como descobrir o nosso arquétipo, né? Qual arquétipo a gente está mais inclinado e utilizar isso a nosso favor. Então vamos supor que uma pessoa normalmente, vamos dizer que ela encerre seu dia 10 da noite, né? 22 horas. E ela costuma acordar aqui 6 horas da manhã, né? Tá. Vamos falar de alguns aspectos místicos, né? Este horário aqui, em qualquer lugar, ele se compreende como uma energia de reparação, de restauração do corpo. Então o corpo dorme, ele se deita e ele vai reparar. Então há pessoas que dormem muito bem neste horário, né, que descansam facilmente, deita nesse horário aqui, acorda nesse horário. E então, os místicos dizem que tem 2 horas importantes aqui, 0 horas e 18 horas. 18 horas é como aquele filme do Feitiço de Áquila, que tem aquela hora que os dois quase se encontram, né? Que é pela manhã e pela tarde, ou seja, os místicos dizem é a hora em que a luz e as trevas quase se encontram, né? Elas estão ali, então não é noite e não é dia, então elas quase se tocam. No Feitiço de Áquila mostra isso, em que um lado forte quase encosta no outro. Então, é tido que neste horário aqui é o horário de maior atividade espiritual, né? Que compreende da 0 hora às 3 horas, até 3h30 da manhã. Essa é a hora que seu corpo sai, viaja, acontece um monte de coisa. Tanto que se você quiser entender os seus sonhos mais profundos, você tem que acordar neste horário 3h30 da manhã e pegar um caderno e anotar o que você está vendo. Então,
você anota e depois volta a dormir, porque no outro dia você vai acordar, você vai ter esquecido do que aconteceu neste horário. Então, se você quer se conhecer, deita nesse horário, deixa um caderno do lado da cama e nesse horário aqui você coloca ele para despertar e a hora que ele despertar você anota tudo o que você viu, visualizou naquele sonho. Nessa hora não vá tentar interpretar nada, só anote fielmente o máximo de detalhes que você conseguir. Claro que depois de manhã você vai acordar, né? Vem o despertar, né? Então é aquela hora que você precisa ter um respeito pelo corpo, né? Ele ficou parado, né, todo esse tempo, né? Um ponto que eu queria falar com vocês. Vocês já viram que os animais, eles ao levantar, eles se espreguiçam? Salvo algum momento de alerta que tem que correr do perigo, mas numa rotina normal, o que faz o animal? Quando ele acorda, ele se espreguiça, ele se estica, né? Ele se alonga, aí ele levanta a cabeça, começa a farejar. Nós também já fomos assim, né? Hoje nós temos que tentar ir acordando sozinho. Claro, ligue o celular, né, para acordar, para não perder a hora do trabalho, mas procure ir acordando sozinho. Né? Entenda se você gosta de dormir 8, 6 horas, 10 horas. Vá entendendo como você gosta de dormir, porque isso fala muito sobre você. Né? Por exemplo, eu como felino, eu tinha a mania de querer estender a televisão, os estudos, documentários até de madrugada. E tinha uma facilidade, uma dificuldade para acordar aqui na manhã. Né? Então, há alguém que utiliza às vezes o felino, a coruja, começa a ter essa dificuldade de apagar neste horário aqui. Então você vai ser vamos dizer assim, se você faz alguma atividade, algum curso fora do corpo, você vai começar a fazer as suas atividades neste horário em diante. Né? Então, esses sonhos que quem dorme 10 horas e tem sonhos e acorda 5h30, 6 horas, estes sonhos deste período aqui, até aqui, são mais Pantera Negra. Ou seja, é mais uma organização do seu subconsciente, da sua psique. Né? Então, se você acordar, um dia fizer um teste, você anotar esses sonhos aqui, né? Deixa uma página só para esses aqui, até 3h30 da manhã. E depois, nesse período aqui, você vai ver como esses sonhos daqui são diferentes. Esses sonhos são mais voltados às lutas, tem trabalho, tem sexualidade, tem o relacionamento, tem um monte de coisa que você vai ver que é da psique, da personalidade, do seu dia a dia. E aqui você vai ver umas coisas meio loucas, né? Tipo, fora do cabo, ou seja, porque na verdade você está vendo coisas mais espirituais, coisas mais poderosas. Então, logicamente que quando você muda uma época do ano, como eu sempre trago para vocês aqui o conhecimento das 4 estações, que é um conhecimento muito antigo, se a natureza muda, se a lua muda, as inclinações do sol mudam, a inclinação, né, da distância do sol, do astro-sol muda, você acha que tudo isso não interfere em você? Isso não causa uma manipulação em você? Então, se você sabe que isso acontece, é claro que você tem que entender que há, em cada época do ano, a possibilidade de você dormir de forma diferente e trabalhar com o seu corpo de forma diferente. Daí você pode mudar o seu arquétipo, porque senão você terá que alterar coisas como nós estamos agora no Brasil, aqui, né? Tem muita gente de fora, ou tem um inscrito da França que participa bastante aqui nas nossas aulas. Então fui fazer uma live esses dias, era 19h30 e lá era meia-noite. Então você vê como impacta de forma diferente. Então os felinos costumam ter facilidade para ir dormir tarde, querem dormir lá para 1h da manhã, 1h30, 2h, e vão ter dificuldade para acordar
cedo, né? Então, lembrando que quem acorda cedo, dorme cedo, né? Quem dorme tarde, acorda tarde. Você pode ver que quem tem um gatinho de estimação pode estudar como ele se comporta, como que ele faz, os horários que ele tem, o jeito dele dormir, o jeito que ele... Então ele não tem um horário específico para dormir. O felino é assim. O felino ele quer dormir na hora que ele quiser, que ele ter sono, ele quer ter o prazer de ter sono para dormir. Então o curte aquele momento do sono, né? Mas também curte atividade noturna, ele fica mais produtivo, criativo, até certa hora da madrugada. Até esse horário aqui mais ou menos, em geral até 1h30, até 2 horas, né? Alguns felinos se estendem mais, né? Vamos dizer assim, né? São mais noturnos. Geralmente tem muita facilidade as mulheres leoa, né? As mulheres leoa costumam poder ficar até 2 horas. É aquela jovem que gosta da balada e tal, e que tem uma facilidade para ficar até tarde, né? Até ter o primeiro filhote, né? Aí a coisa já muda. Mas então aqui você já vê, pelo seu aspecto de sono e sonhos, você consegue discernir, de certa forma, qual arquétipo da pessoa. Se for fazer uma terapia na pessoa, né, em que você começa a entrevistar para saber que arquétipo ela é, para poder empregar energias curativas, porque às vezes o que acontece? O aspecto está muito saliente e está causando muito problema, muito atrito. Então eu vou recomendar, às vezes, para uma pessoa que é felino, alterar o seu arquétipo por um período, né? Então, aí você fala, mas qual o arquétipo então, Carlos? Bom, é lógico que às vezes no momento terapêutico não é a coruja. O momento terapêutico não é um momento para você se preocupar em estudar. É um momento preocupado em você se curar. Em um momento em você que você esteja preocupado em se ajudar naquela fase. Simples assim, né? Então, coruja não, felinos não, né? Vamos começar com coisas simples. Podemos utilizar girafa, podemos utilizar arquétipos que sejam veganos, que não sejam caçadores natos, né? Então nós podemos colocar o alce, podemos colocar, desde que o animal seja, até mesmo podemos numa fase utilizar, né, um boi, uma vaca, né, um cavalo, desde que o animal tem que ser vegetariano, não carnívoro. Então, quando eu quero dar uma terapia, dar uma consultoria, eu vou usar este método. Eu vou usar o método das horas. Então eu entrevisto a pessoa e vejo como ela dorme. O que está acontecendo com ela? Está tendo facilidades? Não está tendo facilidades? Então é preciso ensinar a pessoa a acordar, para ela parar de levantar correndo. Ela tem que aprender a acordar espreguiçando, né? Fazendo movimentos leves, lentos, tranquilos. Pois o resto do dia vai seguir, vamos dizer assim, tem um nome técnico para isso, mas eu não me lembro. É como se você desse uma arrancada naquele momento. Se saísse, né, naquele momento do zero, né, da estagnação e começasse a se movimentar. O que você tem que decorar é o seguinte: treinar, acordar. Se senta primeiro na cama, né? Satguru tem um exercício simples, que é assim: quando você acorda, você esfrega as mãos. Você pega esse centro da mão aqui, né, e coloca por cima dos olhos. Você coloca em cima dos olhos. Aí você esfrega de novo. E coisa. Você fazer assim, você vai oxigenar a pele. E mais do que isso, você vai ativar, quando você passa a mão na pele, há mecanismos cerebrais que estão desligados. Partes do cérebro que estão desligadas. Quando eu toco na pele, o cérebro vai, alguma coisa dele impulsiona a sensibilidade de ir onde toca. Então ali já começa um movimento cerebral diferenciado, né? O fato de você já acordar e mostrar uma disciplina,
já se faz você ligar de novo a todos aqueles objetivos que você tem trabalhado. Você vem trabalhando em vários objetivos e colocando eles em prática. Então hoje eu não posso acordar e dizer assim, eu vou parar todos os meus sonhos. Se você fizer isso hoje, amanhã você faz também. E se você fizer isso todas as manhãs, você vai largando as coisas que você está lutando tanto para conquistar. E não é esse o objetivo. O objetivo é que você se ligue fortemente, cada vez mais, aos seus objetivos, porque você vai ter a questão da materialização, que você precisa materializar ponto a ponto. Mas você precisa gerar uma energia mental, cerebral, para que você consiga, digamos, fazer esse elo de ligação com as coisas que estão em volta. Há forças que você vai movimentar estando longe delas, estando se movimentando à distância. Ou seja, o nome disso se chama magia, mas as pessoas não gostam de usar essa palavra, né? Que seja ciência quântica, então, mas você é o responsável por criar coisas que vão vir na sua direção, ou não, porque também você pode afastar essas coisas. Mas o relógio o relógio arquetípico, ele tem essa possibilidade de trazer para você um autoconhecimento. E aí nós entramos agora no emprego de energia. Uma pessoa que precisa de terapia, ela precisa dormir. Ela precisa se refazer, né? Precisa se organizar, se restaurar. O que está acontecendo muitas vezes é que a pessoa não está dormindo direito, ela não está produzindo as químicas cerebrais necessárias para o seu bem-estar, necessárias para criar aquilo que eu prego muito aqui no canal, que aqueles que me acompanham já sabem, que é o estado mental ideal. Para estar em estado mental ideal, você tem que ter saúde mental. E saúde mental, o sono, é um dos processos mais importantes. Seja a que hora que for que seu organismo goste de dormir. Mas eu recomendo acordar cedo e dormir cedo. 30 minutos antes de dormir, 22 horas, você calcula que vai deitar 22 horas, você tem que, às 21h30, já atualizar o que você tiver que atualizar, colocar o seu celular para despertar e desligar os aparelhos eletrônicos da sua casa. Se você puder, aqui vai uma recomendação especial a você que chegou até agora. Se você chegou até agora e entendeu o que eu estou dizendo, coloque, né, Wi-Fi no comentário, né, asterístico Wi-Fi. Se você puder, desligue o Wi-Fi. Tá? É uma intensidade, umas ondas desnecessárias ao teu campo áurico, às tuas energias psíquicas. Você não precisa disso. Então, você desliga tudo isso e, se possível, não deixe o celular do lado da sua cabeça. Se você deixar o celular do lado da sua cabeça, tente colocar ele no modo avião. Tente. Estou dizendo que, Carlos, tudo isso é importante. Num processo terapêutico, sim. Eu recomendo. Se eu tivesse que dar uma terapia para alguém, cuidar de alguém, né, dar a orientação, eu diria, vá dormir, desligue o Wi-Fi, desligue o celular, coloque ele no modo avião, se você usa o seu despertador, o celular como despertador, porque é muito comum hoje o smartphone ser o nosso despertador. Mas, às vezes nós colocamos o celular do lado da nossa cabeça. Você já sabe, por acaso, né, quais são os efeitos? Nós somos uma geração que ainda é tudo muito novo. Nós utilizamos isso no nosso corpo, mas não sabemos exatamente qual o seu efeito, né? E agora está vindo ainda as tecnologias 4G, 5G, né? Temos que tomar cuidado, ir devagar com tudo isso. Mas o homem animal ainda existe dentro de você. E é ele que você tem que respeitar. O cérebro, ele tem uma alimentação específica. Talvez a gente fale isso num outro vídeo. Mas assim, você deve procurar alimentos. Você tem que se preocupar com essa caixinha aqui, né? Então, sono,
os estímulos, o que entra, o que tem que tomar cuidado com o que está entrando pelo subconsciente, porque o subconsciente ele é muito sagaz, ele capta tudo. Você entra num ambiente, você não memoriza nada, mas o subconsciente é capaz de, em hipnose, voltar e descrever o ambiente inteiro, dado a quantidade de coisas que você viu naquele ambiente. Aí entra os arquétipos, é claro. Faça do seu quarto um local de serenidade, voltado mais para esse amor. Troque as cores, do seu quarto, torne ele um ambiente diferenciado. Cores assim que eu vou dizer que dá uma leve puxada para aquele tom, mas nunca uma cor forte, Por exemplo, nós pintamos o banheiro aqui de casa de uma tonalidade da Souvenir que chama Filme de Amor. Você olhando de início, de longe, parece um branco, mas quando você está no ambiente você sente um leve rosé no branco. Então é uma cor que puxa para o aconchego, que puxa para o amor, para a serenidade, Ele puxa por um tom diferenciado, não é o branco que puxa para a pureza, Porque o quarto também não é um lugar para pureza, é para relaxamento, E para momentos de aconchego, É um ninho de descanso, um ninho de amor, Então cada um faz aquilo que quer com o seu quarto. Mas entenda o seguinte, o horário do sono, ele deve se tornar sagrado para você. Por quê? Imagine aqui nós temos uma bateria. Uma bateriazinha. Você começa o dia assim. De tarde, à noite, você está mais ou menos assim. Está assim. Ao longo da noite você tende a subir isso. Mas isso tem questão de horas. Não existe milagre. Você vai num médico para se recuperar de um acidente, de uma virose. Você já percebeu que tudo a batalha interna tem um tempo? E que as pessoas, por exemplo, quando vão se recuperar, os médicos colocam ela em repouso. Por quê? Porque toda a energia do organismo tem que ser utilizada na cura. E o próprio organismo vai trabalhar muito. Ele vai gastar muita energia vital para curar. Então, se você não tiver o entendimento de que você tem que restaurar suas energias, você está fadado a uma hora se estressar. E o estresse gera fracasso, gera imperícia. Ou seja, você já não é mais aquela pessoa perita, convicta daquilo que você pode e é capaz. Então, dormir é essencial, seja qual hora que for. Você precisa viver o felino numa época do ano? Viva! Vá dormir então 2 horas da manhã e tal, mas faça o mesmo processo, o mesmo ritual. Meia hora antes, vá desligando as coisas, curta um pouco do silêncio, porque se for possível, claro, curta um pouco do silêncio, da sua casa, das suas coisas, e depois se deite. Se possível, faça um alongamento do corpo antes, um leve alongamento, Uma coisa só para soltar as tensões, Às vezes um movimento de pescoço simples, dos ombros, Um que o corpo fala, um que o seu próprio organismo se sinta bem, seja qual for. Por fim, deite-se, ajeite-se numa condição favorável, mas não faça isso na hora, eu vou deitar 22 horas. Esse processo você vai demorar 15, 20 minutos para se encaixar. Se você fizer isso já antes, quando der este horário, você vai dar as 8 horas de sono. Lembrando que alguns organismos precisam de 8 horas, outros precisam de 9, outros precisam de 7, 6. Cada um é cada um. Cada corpo tem um vigor, uma energia,
né, uma forma de reagir, você tem que se conhecer. Então, se você se conhecendo, você vai perceber em que momento você é mais criativo. Depois temos três modos, né, da natureza material, que eu já falei isso há um tempo atrás. Amanhã é o modo da bondade. À tarde é a paixão. E depois vem a ignorância. Então, crimes violentos, acidentes de trânsito envolvendo álcool acontecem geralmente neste horário, na hora da ignorância. As paixões são das 14 horas às 23 horas, mais ou menos, 22, 23 horas. Essa é a hora da paixão. Você tende a reagir de uma forma diferente. E de manhã também é outra coisa, é o modo da bondade, né? Então, eu procuro gravar vídeos pela manhã. Justamente por eu ter um raciocínio muito rápido, por eu pensar bastante, eu gosto de usar esta hora em que meu cérebro é mais lento, em que eu consigo estar conectando mais pontos e ser criativo no modo da bondade. Não, porque aí puxa mais para filosofia, mais para o estudo, para a orientação, para o campo terapêutico, né? Então, a pessoa que acorda cedo, né? Então, por exemplo, no verão. O verão é muito quente. Então, as manhãs são preciosas na questão do frescor, da luz. Então, estou me utilizando disso. No verão, como eu sou... Então, na primavera, eu me utilizo muito das manhãs frescas. Ou seja, eu pego e me utilizo... acordo mais cedo, né, em torno de 6 horas da manhã, já tô acordado, e vou dormir 22 horas. Ou seja, na hora que já está mais fresco, né? Então, é o horário que eu consigo dormir. E aqui, neste horário da manhã, eu consigo ser produtivo, né, até do lado de fora, fazer um serviço na casa, porque o tempo é fresco. Então, eu desfruto de mais frescor. Lembrando que chegando no verão já é outra história, já é outro estilo de vida, né? Então aí muda-se novamente a forma de trabalhar. Mas isso cada parte é uma parte. Então aqui você tem a bondade, paixão e ignorância, né? Lembrando que a partir das 22 até aqui é ignorância, por quê? Porque nem tudo que vai acontecer à sua volta você tem capacidade de controlar. Pelo contrário, você vai se desligar. Você vai trancar sua casa, vai se assegurar de sua segurança e você vai se entregar, vai dormir, né? Contando que tem uma boa noite de sono. E esperamos a todos nós. Bom, eu acho que você captou a ideia. A gente tende a falar mais sobre tudo isso porque o assunto dos arquétipos envolve esse autoconhecimento, essa autorrealização, né? E hoje eu queria deixar bem claro isso para vocês, que a questão da terapêutica passa por este critério aqui de entrevistas, né? Quando você for conversar com alguém ou vai ver que alguém não está muito bem, pergunte como ela anda dormindo, qual horário, se ela tem tido sono, se ela não tem tido sono. De repente ela está com muita química cerebral diferenciada e a tendência é primeiro equilibrar todas as químicas do cérebro, para depois começar a trabalhar uma terapia ocupacional, ou seja, uma forma de você ocupar a pessoa de uma forma que ela possa ir se equilibrando novamente, né? Se a pessoa que tem acesso a um terapeuta, a um psicólogo, procure sempre um profissional bom da área, né? E lembrando que sempre tem que procurar bons profissionais comprometidos. Eu sempre recomendo de preferência psicólogos junguianos, né? Que tem a linha de Jung, né? Que trabalha muito mais com o inconsciente, com os arquétipos, né? Eu sou apenas uma pessoa da linha xamânica, né? Que traz muito conhecimento dos feiticeiros, dos magos de outrora, né? Respeitando toda essa grande linhagem de mestres que educam a sociedade, né? Passam o conhecimento, né? Bom, vou terminando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Serenidade profunda no coração de vocês. Eu me torno você.